Houve um tempo em que o mundo financeiro se maravilhava com o suposto gênio de Charles Ponzi. Ele tinha milhões de dólares à sua disposição e multidões faziam fila, literalmente implorando para que ele aceitasse seu dinheiro. Mal sabiam todos que o negócio de Ponzi era construído apenas sobre mentiras. Tudo não passava de um golpe escandaloso. Um golpe que o tornou extremamente rico enquanto arruinava a vida de milhares de pessoas inocentes. A fraude foi tão chocante e infame que, mesmo 100 anos depois, ainda leva seu nome. O esquema Ponzi. Este é o relato da verdade por trás do homem responsável pelo golpe, e de como ele prometia ganhar milhões apenas com mentiras. Charles Ponzi nasceu na Itália, em 3 de março de 1082. Seu pai era um carteiro trabalhador e, de modo geral, sua família vivia de forma confortável financeiramente. Porém, nem sempre foi assim. A queda para a classe trabalhadora afetou profundamente Ponzi desde jovem, tornando-o amargurado e ressentido. Ele se perguntava por que precisava sofrer pelas dificuldades financeiras da família. Por que não poderia ter nascido rico e desfrutar de uma vida tranquila, sem preocupações com trabalho ou dinheiro? Ainda adolescente, Ponzi herdou uma quantia modesta após a morte do pai. Usou-lhe o dinheiro para ingressar na faculdade, atendendo ao desejo da mãe de vê-lo em uma instituição prestigiada. No entanto, ele tinha outros planos. Em vez de estudar, gastou suas economias com roupas da última moda, jantares nos restaurantes mais caros da cidade, teatro, ópera e jogos de azar com amigos ricos. Nada era extravagante ou caro demais. Ele gostava de fingir que tinha dinheiro infinito, mas era apenas uma ilusão. Um dia tudo desmoronou, a herança acabou e, como negligenciou completamente os estudos, não tinha chance de se formar. Seu tio lhe ofereceu trabalho como escriturário, mas a ideia de um emprego comum das 9 às 5 o repugnava. Ele se considerava bom demais para trabalho medíocre. Sentia que só restava uma opção: viajar para a América e enriquecer lá. Em 1903, Ponzi chegou a Boston a bordo do navio SS Vancouver. Sentia vergonha por ter decepcionado a mãe e acreditava que só poderia se redimir retornando à Itália como um homem rico. O problema era que não fazia ideia de como conseguir isso. A América foi um grande choque de realidade. Sem herança e sem parentes para ajudá-lo, ele precisou trabalhar para sobreviver. Passou anos fazendo diversos bicos pela costa leste, de Nova York à Flórida, como pintor de placas, garçom, balconista, lavador de pratos, operário, vendedor de seguros e consertador de máquinas de costura. Nenhum emprego durava muito. Ou ele pedia demissão por odiar o trabalho, ou era demitido por tentar enganar clientes. Muitas vezes recorria a pequenos furtos, pedia restos de comida e dormia em parques. Era uma realidade bem diferente de seus dias despreocupados em Roma. Em 1907, mudou-se para Montreal, no Canadá, onde conseguiu emprego como escriturário no Banco Zossi. Ironicamente, era o tipo de trabalho que ele havia recusado na Itália por se achar superior. Porém, o banco operava um esquema fraudulento. Usava o dinheiro de novos clientes para pagar os antigos, oferecendo juros de 6%, o dobro da média. Quando as autoridades iniciaram uma investigação, o dono fugiu com o dinheiro. Antes de deixar o Canadá, Ponzi cometeu um erro grave. Falsificou um cheque e acabou condenado a 3 anos de prisão. Após cumprir parte da pena, tentou contrabandear imigrantes para os Estados Unidos e foi preso novamente, recebendo mais 2 anos de prisão federal. Anos depois, já em Boston, conseguiu emprego na empresa de importação e exportação J.J. Poole Company. Lá, finalmente se saiu bem no trabalho e acabou promovido. Também conheceu Rose Gnecco, de 21 anos, por quem se apaixonou. Casaram-se em 1918. Apesar da vida estável, Ponzi tinha ambições muito maiores. Queria oferecer à esposa joias, roupas luxuosas e viagens caras. Algo impossível com salário de escriturário. Tentou salvar o negócio do sogro, mas a empresa faliu. Depois abriu sua própria empresa de importação e exportação, que também fracassou. Em seguida, teve a ideia de lançar uma revista comercial chamada The Trader's Guide, mas ninguém se interessou. Em 1919, recebeu uma carta da Espanha com um cupom Resposta Internacional, IRC. Esses cupons podiam ser comprados em um país e trocados por selos em outro. Ponzi percebeu que poderia lucrar com a diferença cambial entre países, comprando barato na Europa e trocando por selos mais valiosos nos Estados Unidos. A ideia parecia uma arbitragem legítima. Em 1920, fundou a Securities Exchange Company. Porém, na prática, os lucros reais eram insignificantes e inviáveis. Em vez de abandonar o plano, ele o transformou em fraude. Passou a prometer 50% de retorno em 45 dias ou 100% em 90 dias. Na realidade, não investia o dinheiro. Pagava os investidores antigos com o dinheiro dos novos. O esquema dependia da entrada constante de novos recursos. Milhares de pessoas investiram. No auge, ele arrecadava mais de 250 mil dólares por dia. A imprensa o chamava de gênio financeiro. Viveu em mansões, comprou carros caros, vestia roupas luxuosas e desfrutava da vida que sempre desejou. Mas jornalistas começaram a investigar. Descobriram que, para cumprir suas promessas, ele precisaria comprar 160 milhões de cupons IRC, sendo que só existiam cerca de 27 mil no mundo.
Em julho de 1920, o esquema desmoronou. Milhares perderam suas economias. Ponzi foi acusado de dezenas de crimes de fraude postal e condenado a 5 anos de prisão. Após cumprir parte da pena, tentou aplicar outro golpe na Flórida vendendo terrenos pantanosos com promessa de 200% de retorno. Foi desmascarado novamente e condenado a mais 7 anos de prisão. Deportado para a Itália, terminou seus dias na pobreza. Morreu em 1049 em um hospital de caridade no Rio de Janeiro. Assim terminou a história de um dos golpistas mais famosos da história, cujo nome se tornou sinônimo de fraude financeira, o esquema Ponzi.